Abre sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos ver se eu termino isso, né? Efésios 6, nós vamos ler do verso 13 ao verso 18, mas a ênfase de hoje é na parte B, do verso 17 e depois o verso 18. Diz assim, então: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui, vamos orar. Mais uma vez, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que tem alimentado nossa vida há muito tempo. Reconhecemos que esta palavra que é o nosso pão diário. Reconhecemos que tudo pode faltar, mas a Tua palavra não. Porque quando a Tua palavra não falta, sabemos que não falta também mais nada. Agora, testifica da verdade da Tua palavra nos nossos corações. Nós estamos aqui necessitados de receber aquilo que provém de Ti. Não viemos aqui por outra causa primária, senão esta: ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, sermos capazes de sair daqui nesta manhã dizendo: o Senhor falou comigo. Viemos encontrar também nossos irmãos, abraçá-los, termos um tempo de comunhão, participarmos da mesma mesa, que é a mesa que Jesus nos propôs na Santa Ceia. Mas se o Senhor não estiver aqui, se o Senhor não fizer aquilo que a Tua palavra garante, é apenas um encontro humano, fraterno. Mas se o Senhor tocar no nosso coração, se o Senhor despertar nosso espírito, se o Senhor abrir nossos olhos, então nós diremos: Deus estava neste lugar, nesta manhã, e falou conosco. A nossa oração é para que seja assim, Senhor, hoje, mais uma vez, como tem sido já há tanto tempo. E pedimos isso não confiados na nossa força, na nossa boa vontade, no nosso poder, na nossa disposição, ou mesmo na bondade do nosso coração, mas pela Tua graça e misericórdia, que é derramada sobre nós a cada dia e que se renova sobre nós todas as manhãs. Por isso, atende a nossa oração mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Se Deus permitir, termino hoje. Eu falei isso na semana passada, né? Essa mensagem, essa exposição sobre o tema da armadura de Deus como uma ordem
que Deus nos dá por meio do apóstolo Paulo, a ordem de nos revestirmos das ferramentas que Deus mesmo disponibilizou para a nossa vida cristã. Como eu disse a vocês, a igreja de Éfeso, ela nasce numa situação bastante turbulenta. Em Atos 19, nós vemos como nasceu essa igreja. Essa igreja nasceu a partir da pregação do apóstolo Paulo, mas de sinais maravilhosos, sinais espetaculares que Deus realizou por meio de Paulo, aonde gerou temor no coração daquele povo e as pessoas se converteram. Quando alguns tentaram invocar o nome de Jesus a quem Paulo pregava, sem contudo que conhecessem a Jesus. Essa igreja vai passar por um tempo de amadurecimento, que é o momento em que o apóstolo Paulo vai escrever essa carta. E como eu disse a vocês, essa é uma carta escrita da prisão, onde o apóstolo Paulo está preso num domicílio, é uma prisão domiciliar, está vigiado numa casa. A cada 6 horas, um turno de 4 soldados se reveza, soldados de uma guarda especial, de uma polícia especial do Império Romano, chamada Guarda Pretoriana, onde Paulo ali, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo de Roma para os cristãos de Éfeso, em dado momento, tem a percepção daquele soldado, vendo aquele soldado, tem a percepção de que a vida cristã é semelhante à realidade de um campo de batalha, muito mais do que de um parque de diversões. E ali Paulo começa, mais uma vez digo, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a descrever quais são os componentes, os elementos dessa armadura que nós cristãos da qual nós precisamos nos revestir para suportarmos, vencermos as adversidades dessa vida, as suportarmos e mais, ele diz, para depois de havermos feito todas essas coisas, permanecermos firmes, permanecermos inabaláveis. E Paulo, então, vai descrever isso em termos da armadura daquele soldado. Ele vai dizer que o crente precisa ter a verdade afivelada como o cinto à sua vida, bem firme, bem fixa, bem presa. Todas são qualidades morais, não são coisas carismáticas, não são dons espirituais, mas são qualidades que devem ser pelo crente desenvolvidas, a verdade, a justiça como uma couraça, as verdades e certezas do Evangelho como sendo a base da vida, que é o calçado, que é a base do soldado, o escudo da fé, ou a fé como um escudo, que apaga os dardos inflamados do maligno, a salvação bem firme na cabeça, como o capacete, na certeza da obra que Cristo fez e que ninguém pode desfazer. E agora, ele diz, tomai também, ou melhor, a espada, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De todas as peças que foram listadas até aqui, a espada do Espírito é a única, ou melhor dizendo, a palavra de Deus como espada do Espírito, é o único elemento dessa armadura cuja função serve tanto para a defesa,
como principalmente para o ataque. A espada do Espírito é aqui definida como sendo a palavra de Deus. Seja ela no momento em que os apóstolos falavam, aquilo que eles comunicavam, fosse ela também a palavra escrita, registrada, o Antigo Testamento, a Septuaginta, que os apóstolos também usavam naquela época. Sendo assim, nós devemos entender que Deus hoje não mais se revelando por meio, trazendo novas revelações por meio de escritores inspirados, tendo sido concluído todo o trabalho de produção da palavra de Deus, conforme Apocalipse capítulo 22 diz lá o apóstolo João. Então nós sabemos que na aplicação para nós hoje, a espada do Espírito é a Bíblia. Esses 66 livros, como gostam os pentecostais de dizer, sem demérito aqui na minha fala, tá, irmãos? Uma arma calibre 66. 66 capítulos, 39 no Antigo Testamento, 27 capítulos no Novo Testamento. É, sobretudo, a nossa grande arma de ataque na vida cristã. Nós podemos ver isso claramente nas tentações que Jesus sofreu pelo diabo, por exemplo, no deserto da Judéia. Você lembra disso? Abre comigo então a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Após o seu batismo no Rio Jordão, Mateus registra que Jesus, após o seu batismo, foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o mais interessante é que, durante essa tentação, foi às Sagradas Escrituras que Jesus recorreu para contra-atacar as investidas do inimigo. Vejamos aí, Mateus 4, verso 1 diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Eu quero destacar aqui com você que, apesar de Jesus ser quem era e quem é, o Deus que se fez homem, tornou-se homem para livrar-nos do peso da morte, da condenação do pecado, da culpa do pecado, da ira de Deus sobre
toda impiedade, ainda assim Jesus nos dá exemplo de que a tentação fora vencida por meio da palavra. É interessante que a primeira tentação, Satanás não cita um texto bíblico, é uma sugestão. E também não é algo contrário, o objetivo não é gerar no coração de Jesus, na primeira tentação, a dúvida se ele de fato é ou não filho de Deus. Jesus sabia quem era. A questão aqui não se trata senão de uma incitação, já que você é o filho de Deus, faça determinada coisa. Mas é interessante que Jesus, ele diz a essa primeira tentação, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, com o exemplo da Escritura, sabendo que Jesus cita a Escritura, Satanás então leva-o à cidade santa, coloca-o sobre o pináculo do templo e lhe diz: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo. Porque se você gosta de Bíblia, então vamos usar a Bíblia. Porque também está escrito: aos teus anjos darás ordens a teu respeito para te guardarem. Perceba que há duas questões aqui importantes que eu quero destacar. Primeiro, o fato de que foi às Escrituras Sagradas que Jesus recorre para contra-atacar as investidas de Satanás. Essa é a primeira questão. E isso serve como exemplo para nós se nós tomarmos o texto que Paulo está dizendo, em que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, deve ser por nós crentes utilizada, abraçada e fazer parte da nossa armadura de forma constante. Jesus cita então o que a Bíblia dizia para contra-argumentar as investidas do inimigo. Mas perceba que, quando quer, o inimigo também usa a palavra de Deus. E às vezes tem muito crente que se embanana quando isso acontece. Porque não é a Bíblia pela Bíblia. Não é somente isso. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, quando, além de conhecê-la, nós a sabemos interpretar também. Nós sabemos aplicá-la. Porque o diabo usou a palavra de Deus contra Jesus. E talvez alguns crentes caíssem aqui e concordassem com ele: é verdade, você está certo, a Bíblia fala isso, vou me jogar daqui. A questão, portanto, não se trata apenas de que essa é algo importante para nós, é essencial para nós. Conhecer a palavra de Deus no poder do Espírito Santo é importante para determinar, muitas vezes, o nosso ficar de pé ou não. Jesus repeliu o mais poderoso ataque de Satanás, não com um raio dos céus, até poderia, mas com a palavra de Deus, escrita e empregada na sabedoria do Espírito Santo, um meio que está à disposição de cada cristão. Deve ser ela, irmãos, a Bíblia, a quem devemos recorrer nas batalhas do dia a dia, nas mentiras que são lançadas contra a nossa mente, nas mentiras que são lançadas contra nós, sobretudo no momento das circunstâncias adversas. Não é o que Paulo diz? Para que possais resistir no dia mau. O dia mau é uma realidade, o dia mau vem, todo mundo passa por ele. Lucas, no capítulo 4 do seu Evangelho,
falando sobre a tentação de Jesus no deserto, um texto paralelo a esse de Mateus. Contudo, o texto de Lucas termina dizendo: e Satanás ausentou-se de Jesus até momento oportuno. Ora, ele tenta Jesus, ele não tem êxito naquele momento. Perdi a batalha, eu vou embora. Não é assim que funciona. Ele se ausenta até momento oportuno. E que momento oportuno seria esse? Paulo diria: o momento oportuno é o dia mau, é o momento adverso, é o dia da sua potencial fraqueza, é o dia dos conflitos. E como é que nós combatemos isso? Porque até agora vimos que a verdade precisa estar em nós, a justiça, a fé, a convicção da salvação, o Evangelho, a base do Evangelho na nossa vida. Mas como que nós combatemos isso efetivamente? Com a palavra de Deus. Nós devemos recorrer à Bíblia nas batalhas da vida, nas batalhas da evangelização. A Bíblia é poderosa para fazer separação, irmãos, entre o que é falso e o que é verdadeiro. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Ora, no argumento da autoridade bíblica, nós dizemos que a Bíblia é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. E ela é todas essas coisas, cada um desses argumentos surge a partir da conclusão do argumento anterior. A Bíblia dá conta, por exemplo, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 21, Pedro diz que a profecia não é de particular interpretação, mas homens falaram movidos pelo Espírito Santo. A expressão movidos pelo Espírito Santo é uma expressão grega cuja palavra é theopnesto, significa soprada, é o sopro de Deus, foi Deus quem lhes falou, no sentido de não... Às vezes a gente entende mal o conceito de inspiração, porque às vezes pensa, foi um transe, foi uma psicografia. Não, mas Deus soprava no pensamento do escritor bíblico. Enquanto Paulo escrevia, era o Espírito Santo que chamava a sua atenção para o soldado, era o Espírito Santo que, de uma maneira sobrenatural, guiava o seu pensamento, fazia com que ele tivesse as percepções e registrasse com as palavras que ele queria. Paulo depois vai escrever, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus e é apta para instruir, redarguir, corrigir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ela é inspirada. Significa dizer que Deus supervisionou esse processo do momento em que o autor escrevia até o momento em que nós já temos aqui hoje em dia. Você vai dizer, mas a Bíblia já sofreu um monte de alteração. Você só fará isso se você não participou do IBV até hoje. Instituto Bíblico Videira. Do contrário, você saberia que o que nós temos são traduções mais dinâmicas, que se adequam à linguagem, mas que são traduções feitas dos textos originais hebraico no Antigo Testamento, porções pequenas de aramaico, e o texto grego do Novo Testamento, do qual existem mais de 5.230 manuscritos. O Novo Testamento é o documento histórico mais confiável da história. Nós temos menos de 50 cópias daquilo que Platão escreveu. E vamos para a universidade e precisamos ir, tá? Abro parêntese para aqueles que
lembrando da celeuma que está na internet, né? Crente não vai para a universidade e tal, porque a faculdade vai destruir você. Vá para a faculdade, fortaleça-se na fé, tenha cuidado com os caminhos por onde você vai caminhar lá. Mas se lá acontecer alguma coisa de você perder algo, você simplesmente nunca teve. A gente precisa entender que nós precisamos estar preparados para toda e qualquer circunstância da vida. Mas quando você vai à faculdade, você vai fazer um curso, por exemplo, de filosofia, você vai estudar Platão, você vai estudar Sócrates, que é um personagem que uns dizem que existiu, outros dizem que é uma invenção de Platão. A Ilíada de Homero, que é a Bíblia dos gregos, digamos assim, tem menos de 700 cópias. O Novo Testamento somente tem mais de 5.230 cópias, inteiras ou partes, descobertas em diversas partes do mundo, sem que tenhamos aquilo que nós chamamos, no estudo de documentos antigos, de variantes textuais, as pequenas diferenças que existem, ponto, vírgula, uma letra maiúscula no início, uma numeração um pouco diferente, coisas insignificantes. Nós temos, então, portanto, na Escritura, convicção, não apenas pela fé, mas por uma série de argumentos históricos, arqueológicos, que esse livro ele é ímpar, ele é original, ele é inigualável. São 40 escritores em cerca de 60 gerações, no espaço de 1.500 anos, escrito em 3 idiomas, por 3 continentes, por gente que nunca se conheceu. Alguns escreveram em tempos de guerra, como Davi, outros em tempos de paz, como Salomão, seu filho. Alguns escreveram no deserto, como foi o caso de Moisés, outros escreveram nos palácios, como foi o caso de Daniel. Uns eram pescadores, outros médicos, outros eram pessoas do agronegócio, como foi o caso de Amós. Um livro que tem sobrevivido às críticas, um livro que tem sobrevivido às perseguições e que ainda hoje é o livro mais vendido e lido do mundo. Ela é a palavra inspirada. Se ela é inspirada por Deus e nós podemos confiar, ela é inerrante naquilo que propõe. Se é inerrante naquilo que propõe, e eu digo naquilo que propõe, por quê? Porque a Bíblia é o relato dos atos salvíficos de Deus para com o homem, não é um livro de ciências. Exaustivo, não é um livro que propõe ser exaustivo em toda a informação científica. É um livro cuja descrição é fenomenológica, ou seja, a descrição do evento acontece a partir do observador. Não é descrição científica com o telescópio Hubble. Portanto, quando Josué diz que o Sol parou, levemos em consideração que 3.500 anos atrás não se tinha ideia de que, naquela época, já, e sempre foi, não sei se ainda é, na época que eu estudei, diziam que descobriram, né? Havia se descoberto que a nossa galáxia era heliocêntrica, ou seja, os planetas giravam em torno do Sol, o Sol era o centro. Pensou-se muito tempo que a Terra era o centro. Eu não sei mais nem quem é o centro, eu sei que o centro é Jesus. Portanto, se ela é inerrante, ela é infalível naquilo que propõe. Ela ensina, ela instrui, ela corrige. Ela diz como é que deve ser a criação dos filhos, como é que deve ser a relação no casamento. Deus que criou homem e mulher diz como deve ser a relação interpessoal, a relação conjugal.
Deus que criou o ser humano diz como deve ser a relação em sociedade. Ela é infalível. E se ela é infalível, é suficiente para nós como arma. A Bíblia também é capaz de discernir e separar as intenções do nosso coração, Hebreus 4:12. Porque ela é espada de dois gumes, ela é uma espada com uma lâmina de dois gumes, capaz de penetrar entre juntas e medulas, e entre alma e espírito, e discernir as intenções do coração. Eu não sei vocês, a geração mais nova nunca viu ninguém desossar um boi, já viu? Vocês já viram alguém desossar um boi? Gente, eu morei em Itaboraí na minha infância, né? Marcos Paulo riu. Por que, Marcos Paulo? Você também é de lá? Você também. Morava no Outeiro das Pedras, um bairro que era comumente chamado de BNH. E eu me lembro que tinha um açougue. Hoje em dia você compra carne no mercado, né? Mas tinha um açougue. Chegava aquele caminhão cheio de boi pendurado, morto, de cabeça para baixo ali, pela perna, e eles desciam um bicho daquele, ou parte de um bicho daquele, pendurava numa parte do açougue. E enquanto o açougueiro, um vendia a carne, o outro estava ali, amolando faca e desossando aquele bicho inteiro. E aquela... Eu ficava perplexo, perplexo de verdade. Tinha umas faquinhas assim bem fininhas que eles amolavam, e quando ia desossando aquelas partezinhas assim, né, pegava na coluna ali, costela, aquele negócio que eles iam cortando aquilo, ele só ficava o osso, né? Porque a valia do negócio era deixar só a carcaça mesmo ali e aproveitar o máximo de carne. Então os caras eram bons, eles eram milimétricos, eles entravam ali em tudo quanto era parte, iam desossando aquele boi. E eu me lembro que meu pai dizia assim: vai lá, compra 2 quilos de alcatra, mas não compra do primeiro peso. Eu nunca soube o que era o primeiro peso, mas eu acho até hoje que o primeiro peso é aquela primeira tirada da alcatra, que é a parte que não é tão boa, né? Então, ele falava, ó, se estiver lá cortando ainda e for primeiro peso, você não compra, você pede do segundo peso. Eu ficava lá esperando sair aquele primeiro peso que ninguém queria. Ninguém queria o primeiro peso, e aquele bicho ia sendo desossado ali. Todas as vezes que eu leio esse texto de Hebreus, eu me lembro disso. Ela é apta para discernir entre juntas e medulas. É aquela lâmina que entra na parte mais fininha e que discerne as intenções do coração. Sabe por que Jeremias diz que o coração da gente é enganoso? E tem vezes que nós somos traídos pelos nossos sentimentos. Ah, o meu coração está me inclinando para determinada coisa, isso e aquilo. E é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é capaz de trazer o discernimento a nós, se aquilo é justo ou não, se aquilo é bom ou não, se aquilo é verdadeiro ou não. Ela é a palavra de Deus inspirada, mas ela também é um instrumento capaz de nos dar discernimento nas intenções do nosso coração. Cuidado, o coração é enganoso, terrivelmente corrupto. Quem o conhecerá, diz o profeta. Mas a palavra de Deus, ela é apta para discernir as intenções do coração. Como também diz Jeremias, a palavra de Deus é purificadora, porque ela é fogo. É ela quem nos purifica. É ela em que, na medida em que nós a usamos, a lemos, a conhecemos, confronta o nosso coração pecaminoso, confronta o nosso coração pecador. Nenhum de nós muda senão por uma ação do Espírito Santo em consonância com a palavra de Deus.
É o que Paulo diz em Romanos 12, ele diz assim: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A fim de serdes transformados pela renovação do vosso entendimento, que a gente chama de metanoia, mudança de mente, mudança de forma de pensar. O que é que nos dá a nova maneira de pensar? Quando temos um encontro com Cristo, o que é que transforma a nossa forma de ver as coisas, de ver o mundo? Uma das coisas que nós entendemos que é um marco, é um divisor de águas na vida de alguém, é quando essa pessoa começa a ser transformada pela leitura das Escrituras, ela começa a ser confrontada com seus sofismas, como Paulo diz em 2 Coríntios 10, capítulo 3, nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, de sofismas, de ideias preconcebidas. É a palavra de Deus que tira da nossa cabeça aquela ideia de que posso tudo, posso fazer qualquer negócio, está tudo certo, isso aqui não tem problema não. E nós vamos lendo, sendo confrontados com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Como deve ser o nosso relacionamento com as pessoas, como deve ser o nosso relacionamento conjugal, o que Deus espera de nós em todos os aspectos, no âmbito profissional, como devemos tratar patrões, como devemos realizar o nosso trabalho diante de patrões que às vezes nos oprimem. Está lá na Escritura, servi-los como servimos ao Senhor, não apenas na vista. Como patrões devem tratar seus funcionários, lembrando-se que existe um patrão sobre eles e que se eles não querem ser maltratados, não devem maltratá-los. A Escritura, ela nos purifica, ela é fogo, como diz Jeremias 23, 29, mas também ela é martelo que esmiuça a penha. Ela purifica e ela estabelece os princípios de Deus de forma firme sobre a nossa vida. O cristão combate os inimigos espirituais com armas espirituais. E a única espada da qual precisa nesse combate é a palavra de Deus. Ela é a espada do Senhor, viva e eficaz, e nunca perde o seu corte. Ela é mais rápida do que a tramontina. O cristão vence o mundo, o diabo, à medida que entende a palavra de Deus e a obedece. Por isso o Senhor disse para Moisés, a Josué, capítulo 1 do livro de Josué: medita nessa lei de dia e de noite, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Medita nessa lei de dia e de noite. Por essa causa, irmãos, é de máxima importância aprendermos a palavra de Deus. Talvez você diga: que papo chato. Porque você não tem prazer na leitura da Bíblia. Sua vida cristã é fraca, é frágil, é morna. Então você não tem interesse. E quanto menos interesse você tem, menos interesse você vai sendo despertado a ter. Mais afastamento e esfriamento você vai tendo. Isso é muito simples, a gente vê pela quantidade de Bíblia que nós temos em casa. Aqui no meu celular eu tenho 4 versões, na verdade eu tenho 4 aplicativos.
Um aplicativo aqui tem 15 versões, um outro tem texto grego e hebraico, um outro aplicativo tem comentários bíblicos. São 4 aplicativos e mais um monte de Bíblia que eu tenho em casa. Bíblia de estudo, Bíblia sem estudo, Bíblia com letra grande, Bíblia com letra pequena, Bíblia de agente secreto. Aquela pequenininha, quando você vai para algum lugar que não quer que ninguém saiba. Só que a mesma medida em que nós temos disso, infelizmente nós não temos de apreço pela leitura. Talvez seja um papo chato, gente. É um papo chato. Mas só é chato porque a gente tem sobrando. Ou como eu ontem estava relendo um livro do Ronaldo Lidório, missionário, antropólogo, o livro chamado Concombas, que foi o trabalho mais extenso que ele teve na África, junto a essa tribo. Norte da África, ele trabalhou com os Concombas por alguns anos. Por conta de viver no meio da floresta, lá atrás dessas tribos, ele pegou malária 24 vezes. Ele teve tuberculose óssea. Passou muitas circunstâncias adversas, ele e sua esposa Rossana. Na época ele não tinha nem filhos, hoje ele já tem filhos. Foi acometido de um câncer no sistema linfático há pouco tempo atrás, fez tratamento, está lá, mora em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. E eu estava relendo o livro, e ele traz 2 episódios. Um episódio de uma mulher de uma tribo chamada Cadiocorá, que andou 4 dias, para chegar ao lugar onde ele estava para ouvir a mensagem do Evangelho, e porque sabia que ali haviam pessoas que tinham a Bíblia. E como não havia Bíblia ainda traduzida para aquele dialeto, ela foi para lá para tentar memorizar alguns versículos. E aquela mulher conseguiu memorizar 4 capítulos. Se eu não me engano, eram 4 capítulos. Ficou com eles um tempo suficiente, memorizou 4 capítulos e foi embora depois, tendo andado 4 dias dentro do mato. 2 dias depois que ela saiu, quer dizer, 4 dias ao todo, né? Ela saiu 2 dias, 4 dias depois, essa mulher estava de volta. E eles perguntaram, o que houve com você? Porque não deu tempo de você chegar lá. Se você chegasse lá e voltasse, seriam 8 dias. Ela falou, eu caminhei 2 dias e percebi que esqueci 2 capítulos. E resolvi voltar aqui para relembrar os 2 capítulos, porque a palavra de Deus é preciosa demais para que se caia no esquecimento. Mas eu e você temos 200 Bíblias em casa e não nos interessamos na leitura de nenhuma delas. Em outro episódio, uma mulher pediu para seu pai e seu irmão para levá-la, ela era de uma outra tribo, de um outro povo, para levá-la no lugar onde ele estaria pregando, porque ela disse, eu preciso ouvir a palavra de Deus, e preciso entregar a minha vida a Jesus, a quem está sendo pregado. E ele diz que no último dia que ele estava pregando entre os Concombas, ele olha para um determinado lugar e fica perplexo com a visão. Ele vê uma mulher se arrastando, cheia de lama pelo corpo, com as roupas bastante surradas, o cabelo todo cheio de mato agarrado.
E aquela mulher chegou para ele e disse assim: eu cheguei atrasada para ouvir o que você tinha a dizer. E aquela mulher demorou 5 dias se arrastando na selva para chegar de uma tribo até o lugar onde ele estava falando, porque ela teve paralisia infantil quando criança. Seu pai e seu irmão rejeitaram colocá-la nas costas para levá-la para ouvir a mensagem dele. E ela disse: então eu vou me arrastando. E se arrastou por, 5 dias não, por 5 quilômetros, a distância das 2 tribos, para ouvir a palavra de Deus. E nós temos 20 Bíblias em casa. E não fazemos uso dela. De vez em quando a gente cai, derrapa, porque a gente não sabe o que Deus diz e não sabe como a gente vai combater. Há muitos anos atrás, eu já contei essa história aqui, repito, no início da nossa igreja, uma irmã chegou para mim, não está mais conosco aqui, muitos anos ela saiu, mas a irmã que orientou que ela me procurasse para conversar está assistindo o culto hoje. Eu não vou nem dizer onde que ela está, que é lá em Serrinha, na Bahia. Eu não vou dizer que o nome dela começa com Il e termina com Deci. E o Deci. E o Deci que falou para essa irmã me procurar. Porque essa irmã, um homem chegou, foi morar próximo da casa dela e disse que era pastor. E ela é uma irmãzinha muito, não é Ildeci, tá? Mas essa outra irmã, ela é uma irmãzinha muito simples e muito crédula nas pessoas, muito amável. Obrigado, Miguel. E muito amável. E essa pessoa disse que era pastor de igreja, ela acreditou. E o cara pediu para ela que ela fosse com ele numa agência de carros, que ele precisava comprar um carro, mas o nome dele não aceitava o crédito. Já desconfia, né, irmão? Se já não, seu crédito já não funciona, mas ele disse que pagava ela, tudo direitinho. Essa irmã comprou um carro na época, um Palio Weekend branco. Tirou o carro no nome dela, pela financeira. E vida que segue. Um belo dia, essa irmã marca um gabinete comigo. E entra lá, eu vou atendê-la numa terça ou numa quinta-feira à tarde na igreja. Ela diz: pastor, eu queria pedir perdão ao Senhor. Falei: por que, minha irmã? Ela falou assim: porque eu acabei comprando um carro no meu nome e fiquei por fiadora de uma pessoa desconhecida. Eu falei: você está pedindo perdão para mim? Você não fez nada contra mim não, minha irmã. E vou dizer mais, não adianta nem pedir para Deus, que Deus também não vai pagar essa conta. Agora, que furada que você se meteu, minha irmã. Essa irmã foi orientada por Ildeci. Ildeci falou: olha, eu tenho pouco tempo de convertida, mas eu acho que a Bíblia fala algum negócio aí de ficar por fiador de alguém. E essa outra irmã que já estava há mais tempo, nunca tinha ouvido falar. Só que a Bíblia diz mesmo para não ficar por fiador. É claro que, guardadas as devidas proporções, o que você vai entender e o devido contexto é que há circunstâncias que você vai ter de ficar por alguém próximo de você, para auxiliar alguém, mas saiba que ao ficar, você se tornará o responsável por aquilo. Então é algo importante para se levar em consideração. Ela crédula demais, porque o homem disse que era pastor, pilantra, cafajeste, ordinário.
Até hoje não pagou a moça. Isso é um bandido. E é por pessoas assim, inclusive, que a gente paga. Mas voltando ao ponto, ela disse: pastor, mas ele vai pagar direitinho. Eu falei: minha irmã, Deus queira que sim. Mas na maioria dos casos acontece assim: ele vai pagar a primeira. A primeira ele vai pagar. A segunda ele vai atrasar. Vai apertar. Você vai apertar e ele vai pagar. E ele vai pagar. Mas depois ele não paga mais. Não, pastor, mas ele mora do lado da minha casa. Eu falei: minha irmã. Ele pagou a primeira. E ela foi toda feliz da vida falar para mim: pastor, eu disse, ele pagou. A segunda demorou e ela foi falar comigo: pastor, ele não está querendo pagar. Eu falei: mas vai pagar, minha irmã, vamos ter fé, vamos orar. Eu não posso fazer nada mais do que isso agora. E pagou depois. Na terceira ele não pagou, e ela cobrou, e aí trepou uma por cima da outra, veio a quarta prestação e nada, e ela apertando o homem. E ela reclamando com ele todos os dias. Um belo dia, numa sexta-feira, ela saiu de casa, foi visitar a filha, voltou no domingo, e o vizinho já não estava mais na casa ao lado. No final de semana ele fez a mudança, mudou e não deu endereço. Ela ficou ligando para ele, só falava pelo telefone. Ele dizia: minha irmã, não posso pagar ainda, vou acertar, não acertou. Pastor, o que eu vou fazer? Eu falei: irmã, segura, porque vai piorar. Esse camarada vai fazer um BO de furto do veículo, vai dizer que o carro foi roubado, porque ela estava começando a pedir o carro de volta. Alguns dias depois ela disse: pastor, ele fez um boletim de ocorrência, diz que o carro foi furtado. E que não vai pagar por um carro que ele não tem. Eu falei: não, ele não, você, poxa. É você que tem que pagar agora. Até onde eu tive contato com essa irmã, a financeira ligava para ela e já estava assim ameaçando de fazer cobrança portas adentro. E ela estava tentando resolver essa questão. A Bíblia dizia isso, falava a respeito disso, mas a irmã não sabia. Ela veio me pedir perdão porque ela não sabia daquilo. Eu falei: mas não é a mim que você tem que pedir perdão, minha irmã, você já tem um tempo de caminhada. Você não tinha orientação. Sabe, vou dizer para você, um monte de nós aqui faz um monte de burrada porque desconhece o que a Escritura fala. É isso. É claro que alguns de nós no tempo da ignorância, né? Outros de nós continuam ignorantes. E é esse o problema. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Ela nos livra das tentações do inimigo, mas ela também nos livra de uma série de dores dessa vida, que se a gente for sábio e investir não muito tempo, diariamente, na leitura dela, nós vamos encontrar aqui tudo que é suficiente para a nossa vida. Nós vamos encontrar aqui resposta para muitas questões da vida. Nós vamos encontrar aqui desarticulação de muitas tentações contra as nossas vidas. Nós vamos encontrar aqui o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que buscam conhecer o caminho, aqueles que buscam compreender o propósito da sua existência nessa vida, vão encontrar aqui. Na leitura da Bíblia, vão se encontrar com Jesus. E vão ter uma nova percepção desse mundo.
Paulo nos dá essas orientações. Temos aí, os elementos dessa armadura de Deus em favor da nossa existência, em favor da nossa vida. Não vou entrar no último tópico, a gente tem Santa Ceia, mas é a palavra de Deus como arma dessa nossa armadura que nos faz cristãos mais firmes, mais fortes e capazes de reagir. Eu pergunto a você, como é que está a sua vida de conhecimento das Escrituras? Jeremias, o Senhor diz assim, olha, deixa eu ler só um capítulo aqui para a gente terminar. Só um textinho, um pedacinho que eu estava lendo aqui, que eu tinha me lembrado no início do culto. Ele diz assim no capítulo 23, olha. Verso 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentira? Que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm avidez, não é de hoje, né? Tem avidez pelas profecias. Se abre a rede social, tem profecia. Todo mundo quer profecia. Mas como tem profeta mau caráter, que fala do seu próprio coração, coisas que Deus jamais falou, coisas que só servem para agradar e afagar o ego do homem, quando deveriam confrontá-lo com seus erros, com seus pecados e com aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Como é que engana-se um povo? Engana-se a partir do momento em que esse povo não conhece, desconhece o que Deus falou. A partir do momento em que esse povo se torna dependente daquilo que outra pessoa venha falar. Não aprende a ter senso crítico pela sua própria leitura das Escrituras. Irmãos, esse negócio existe há um tempão. Um monte de gente bem intencionada já tentou dizer que isso aqui é desnecessário, você pode abrir mão, que hoje em dia isso aqui não faz mais sentido. Mas esse papo não é de hoje, o tempo passa e isso continua. Tem alguma coisa errada nisso? Tem alguma coisa, na verdade, certa? Por que é que Deus preserva a sua palavra? É para você, para que você e eu possamos estar firmes nela, termos apreço por ela, desejarmos meditar nela e termos uma boa experiência transformadora na nossa vida. Talvez muitas crises que existem nos nossos casamentos, talvez no seu aí, seja mais fácil de resolver do que você imagine, se você der ouvidos àquilo que a Bíblia diz. Talvez muitos problemas que você tem no âmbito pessoal, por exemplo, financeiro, seja mais fruto de não dar ouvido
aquilo que a Bíblia diz do que a dificuldade que o mundo está. Talvez a dificuldade que você tem nas suas relações interpessoais está em não considerar aquilo que a Bíblia diz na transformação, porque hoje também nós começamos a culpar tudo, né? Tudo tem culpa, mas a gente não tem responsabilidade nenhuma. A gente não tem mais responsabilidade de mudar a nossa forma esquisita de ser. Todo mundo hoje em dia tem síndrome de Gabriela. Nasceu assim, vive assim e vai morrer assim. Porque todo mundo hoje tem uma boa justificativa para ser como é. Mas a Bíblia nos confronta. Para a Bíblia não existe só procrastinação, não, existe preguiça também. Você entra nas redes sociais, aí hoje em dia, está lá o vídeo. Você não é preguiçoso, você é procrastinador. Eu acho que às vezes a pessoa é procrastinadora, mas tem preguiça também. Tem gente que precisa deixar de ser preguiçosa. Está lá em Provérbios. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ela trabalha quando não precisa, mas quando chega o tempo da necessidade, ela tem lá os seus recursos. A gente precisa conhecer a Escritura. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus aponta o caminho para todos os aspectos da nossa vida. E quando a gente quer conhecer o caminho certo, só tem uma forma de chegar lá. É por Jesus, e nós encontramos esse Jesus revelado nas Escrituras. Eu não sei o que você vai fazer com isso, mas eu diria para você que é causa de máxima importância aprender a palavra de Deus. Ser discipulado na palavra e ter apreço por ela. Por isso que a gente está aqui domingo após domingo, com todas as nossas tentativas, para que você cresça, se torne maduro, para que todos nós sejamos robustos na fé e não sejamos pessoas manipuláveis na mão de gente desonesta. Jesus jamais faria isso conosco. Amém? Vamos ficar de pé?